O mundo está em alerta máximo e hoje a gente vai mergulhar em duas crises globais que estão acontecendo ao mesmo tempo e que estão deixando várias nações assim na beira do abismo. Olha, raramente tantos focos de tensão coexistiram. E a gente está falando do dia 20 de fevereiro de 2026. É muito difícil lembrar de um momento recente com tantos pontos de tensão militar de alta intensidade acontecendo ao mesmo tempo. E é exatamente isso que a gente vai detalhar agora. Ok, vamos começar pelo Oriente Médio, um confronto de altíssimo risco entre Estados Unidos e Irã, onde, olha, o tempo para diplomacia parece que está acabando e rápido. A mensagem foi essa, preto no branco. O presidente Trump deu um prazo curtíssimo, de 10 a 15 dias, para Teherã fechar um novo acordo. E se não fechar? Bom, ele disse que coisas ruins acontecem. Uma ameaça que, claro, deixou o mundo inteiro de cabelo em pé. E assim, não é da boca para fora, não é blefe. A escala da movimentação militar americana é gigantesca. É só olhar para essa lista. A gente está falando de porta-aviões de ponta, como o USS Abraham Lincoln e o USS Gerald Ford, indo para a região, caças, mísseis, Patriots, toda a logística sendo reforçada. E o sinal mais claro de todos? A retirada de pessoal não essencial. Isso, em linguagem militar, costuma significar que uma ação ofensiva está vindo aí. E se alguém pensa que seria um ataque rápido, cirúrgico, está muito enganado. O planejamento do Pentágono é muito mais amplo. A lista de alvos é enorme. Vai desde o quartel-general da Guarda Revolucionária, que é a tropa de elite do Irã, passa por depósitos de mísseis, fábricas de drones e o ponto mais sensível de todos, as instalações nucleares subterrâneas como a de Natanz. Uma operação desse tamanho poderia levar semanas. E por que a diplomacia falhou? Bom, aqui fica bem claro o porquê do impasse ser total. As posições simplesmente não se encontram. De um lado, Washington exige que o Irã abra mão de todo o seu programa nuclear, entregue os mísseis balísticos e pare de apoiar grupos armados. Do outro, Teherã se recusa, dizendo que isso é uma questão de segurança nacional, algo inegociável. Simplesmente não tem acordo. Agora, saindo do Oriente Médio, a gente vai para a Europa. E o cenário lá, infelizmente, não é muito diferente. Outra negociação importantíssima acaba de ir por água abaixo, jogando o continente em mais incerteza ainda. E o fracasso dessas conversas de paz não poderia vir em pior hora. O conflito está completando 4 anos. 4 anos desde a invasão em 2022. E a realidade no campo de batalha é que a Rússia tomou a iniciativa estratégica desde 2025. E só em 2026 já avançou mais 900 quilômetros quadrados. Com esse cenário, a paz parece mais longe do que nunca. 396, esse é o número de drones que a Rússia lançou contra a Ucrânia poucas horas antes das negociações de paz começarem. Para muitos analistas, isso foi um recado bem claro, né? Uma demonstração de que Moscou não estava levando aquelas conversas muito a sério. E a pressão não vinha só da Rússia. Do lado ocidental, o presidente Trump também foi bem direto colocando o peso da decisão em cima da Ucrânia. A fala dele foi essa: a Ucrânia faria bem em sentar-se à mesa das negociações e rapidamente. Basicamente um empurrão para Kiev aceitasse um acordo. E a resposta do presidente Zelensky veio na mesma moeda, direta e sem rodeios. Ele classificou como injusto que a pressão do líder americano fosse maior sobre Kiev do que sobre Moscou. E isso mostra uma coisa muito importante, uma rachadura, uma discordância profunda sobre o que fazer, até mesmo entre aliados. E aqui a gente vê um espelho da crise do Irã. O impasse é, de novo, sobre algo fundamental. A Rússia exige que Kiev ceda oficialmente os 20% do território ucraniano que Moscou já controla. Do outro lado, a Ucrânia se recusa a entregar qualquer pedaço de terra que não tenha sido totalmente ocupado. De novo, posições que parecem impossíveis de se encontrar no meio do caminho. E o que se fala nos bastidores? Bom, o ceticismo é total. Chefes de inteligência de vários países europeus foram bem claros ao dizer que essas negociações não passavam de teatro. A crença geral é que os objetivos estratégicos de Moscou continuam os mesmos e que as conversas eram só uma tática para ganhar tempo. Agora, em meio a toda essa tensão, a esses preparativos para a guerra, vale a pena dar uma olhada num contraste bem interessante, porque em outros lugares do mundo o papel das Forças Armadas pode ser bem diferente. Longe desses cenários de conflito, a gente vê as Forças Armadas brasileiras com um foco completamente distinto.
Seja numa grande operação de ajuda humanitária em Portugal, como a Operação Intempéries, ou na modernização de seus equipamentos, como o blindado Cascavel, ou ainda em exercícios de cooperação internacional com a França. É um lembrete de que o emprego do poder militar não precisa ser sempre para a guerra. Ok, então a gente viu duas crises gravíssimas, uma no Oriente Médio, outra na Europa. Mas o que elas têm a ver uma com a outra? Como elas se conectam? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta, o fio que conecta esses dois pontos de tensão, tem nome e sobrenome: Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. Ele está no centro das duas crises. E é aqui que a gente encontra uma contradição gigantesca. Pensa bem. Ele foi eleito com a promessa de manter os Estados Unidos fora de novas guerras. E agora? Agora ele enfrenta a possibilidade real de começar um novo conflito no Oriente Médio. Ao mesmo tempo, ele está tentando forçar um acordo de paz numa guerra na Europa, uma guerra que os próprios Estados Unidos ajudaram a financiar. As decisões que ele tomar nas próximas semanas podem literalmente redesenhar o mapa geopolítico do mundo. O tabuleiro global, então, está em xeque. A tensão é máxima em duas frentes e as peças estão se movendo muito, muito rápido. O mundo todo prende a respiração. E a pergunta que fica no ar é essa: qual vai ser a próxima jogada?